Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus, estamos juntos outra vez nessa oportunidade que nos dá o Senhor para podermos pensar sobre a sua palavra. Nesta oportunidade estaremos refletindo sobre o assunto que estaremos abordando em nossas rodas de conversa no próximo sábado, o dia 30 de setembro de 2023. Nesta oportunidade, nós vamos estar falando sobre um tema fundamentado na Palavra de Deus, para nos instruirmos a respeito da nossa vida de fé, a nossa caminhada, que sempre traz alguma coisa velha, já do conhecimento nosso, mas com uma mensagem, um sentimento, um conteúdo totalmente renovado. E nós vamos crescendo. A palavra de Deus é assim, às vezes lemos um texto tão antigo nosso, já conhecemos o texto, já ouvimos falar sobre o texto. Às vezes nós mesmos já falamos sobre o texto ou o tema, mas de repente surge na nossa mente, nos nossos olhos, como uma coisa nova, diferente, sui generis. E hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto que vai abrir os temas que iremos abordar não somente hoje, mas também em alguns sábados seguintes. Estaremos abordando sobre o sofrimento. E vamos ver que o sofrimento é algo tão real, tão severo, tão duro na nossa vida e que nos atinge a todos. Nos atinge a todos igualmente. Mas nós vamos falar sobre esse assunto dividindo em tópicos específicos, pontuais. Vamos começar hoje falando sobre o sofrimento genérico, aquele que atinge a todos nós e aqueles que nos rodeiam, portanto o sofrimento nosso e o sofrimento dos outros. Mas depois, no sábado seguinte, nós vamos desdobrar o assunto. Vamos falar sobre o sofrimento que acomete, que se abate em cima daqueles que a Bíblia chama não crentes, injustos, ímpios, aqueles que não temem a Deus. Como o sofrimento lhes atinge, qual é a reação desse segmento da sociedade quando o sofrimento chega para ele. Depois vamos abordar o sofrimento dos justos, dos crentes, daqueles que servem a Deus. E nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre o sofrimento dos justos, dos crentes, abordando em dois aspectos. Um deles, o aspecto comum do sofrimento, que vem para todos. E vamos ver que existem situações que acontecem justos e injustos, crentes e descrentes. Mas nós vamos também, depois, num outro momento, falar sobre o sofrimento que atinge somente os crentes. Exatamente o sofrimento que atinge as pessoas exatamente porque elas são crentes em Cristo. E há uma forma de sofrer que só atinge, alcança essas pessoas. E por fim, vamos falar e abordar e refletir que o sofrimento tem prazo de validade, tem tempo para terminar, graças a Deus. Mas nós vamos abrir o nosso assunto de hoje e o nosso texto base, Gênesis, no capítulo 3. Olha só, versos 16 e 17. Nós temos aqui dois enfoques feitos pelo próprio Deus, falando aos nossos pais. Adão e Eva certamente
quando eles ainda não haviam transposto os portais do Éden, quando eles pecaram, quando eles assumiram, de alguma forma, o comando da vida deles, das vontades deles. Eles decidiram por eles, fazer como quiseram. E eles colheram o resultado disso. E para a mulher, Deus dá algumas indicações do seu sofrimento. Igualmente para o homem, mas genericamente, o que acontece à mulher como sofrimento, ela acaba atingindo o homem. E o que acontece com o homem acaba atingindo a mulher, de tal maneira que esse é o sofrimento que nós percebemos, que nós vivemos. Mas a palavra especificamente de Deus à mulher disse no verso 16 do capítulo 3 do livro do Gênesis: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, disse Deus à mulher. Com dor terás filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui está um texto aberto. Cada um de nós pode ter a sua própria conclusão a respeito do significado específico de cada palavra que o Senhor traz aqui, falando diretamente à mulher. Cada palavra desse texto pode ser entendida por nossa mente de uma maneira que nós quisermos, é livre. Mas o fato é que o texto está indicando sofrimento. Quando ele vai falar, multiplicarei a tua dor. Aliás, tem aqui uma valorização, uma intensificação do verbo multiplicar, quando ele diz grandemente. Uma coisa multiplicada já é uma coisa que cresce muito, que está numa posição descomunal. Quando diz multiplicarei grandemente, além de crescer muito, a densidade ou a intensidade está em foco. A dor multiplicada, crescida, grandemente, intensamente, além de forte, ainda intensa, densa. Com dor terás filho. A conceição, a multiplicação não previa sofrimento. Quando Deus diz crescer e multiplicar e encher a terra, a forma de crescer e multiplicar não mudou. Mas a consequência, a dor e o sofrimento, sim, esse aparece agora por causa do pecado. E depois um outro fator que cada um também pode interpretar como queira. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Talvez uma boa interpretação, um bom entendimento, seria o fato de que a mulher, no ato que ela assumiu à frente do marido, e ela assumiu comer da árvore, ela foi atraída pela árvore, pelo fruto, porque é isso que a gente lê um pouco antes. E vendo a mulher que a árvore era agradável e boa para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela. Então parece que ela assumiu aqui aquilo que seria a liderança natural do seu marido, do homem. E Deus está dizendo, isso vai inverter, ele vai te dominar. E a gente sabe, sem entrar no mérito, quanto sofrimento muitas mulheres têm sofrido apenas por ser mulher. Tanto no sentido da concepção, no sofrimento para gerar e ter filhos, quanto na convivência com homens. Nós temos no nosso país até o crime, a presença no espectro jurídico, temos até a presença do crime do feminicídio, exatamente como uma tentativa de frear a violência contra a mulher. Talvez por causa da força física em média maior do homem, enfim, o sofrimento. Deus está apontando para o sofrimento da mulher. Igualmente, depois ele se dirige a Adão: deste ouvido, ó homem, a voz da tua mulher, e comeu aquele fruto que eu ordenei que não deveriam comer. Portanto, maldita é a terra por tua causa. Olha que coisa terrível. Com dor
comerás dela todos os dias da tua vida. E se a gente continuar aqui, versos 18 e 19, tem outros aspectos do sofrimento. O fato é que, embora Deus fale no verso 16 especificamente para a mulher, e no verso 17 pontualmente para o homem, o sofrimento de um afeta o outro. Não há como viver com o marido no sofrimento dele sem que a mulher não sofra. Não há como viver com a esposa no sofrimento dela sem que o marido sofra também. O sofrimento, na verdade, é comum a homens e a mulheres. Então, com base nesse texto, nós abrimos a nossa temática que vamos abordar hoje e nos sábados seguintes sobre o sofrimento. Na introdução do roteiro de hoje, a gente cita um escritor tcheco, a ideia dele, a conclusão dele. Ele foi um escritor, Franz Kafka, um escritor que escreveu em língua alemã, conhecido como era, como foi, como é, como escritor boêmio, e ele descreve o homem, a pessoa humana, como um ser que nasce sentenciado à morte e que vive em intenso sofrimento até morrer. Essa frase é fantástica e é cruelmente verdadeira. Mas ele fala uma outra afirmação que aí entra na questão do sofrimento daqueles que não creem em Deus. Como eles sofrem? Sofrem sem conseguir entender o teor da sentença que lhe está decretada, disse Kafka. O homem sofre até morrer, nasce sentenciado à morte, sofre até morrer e sem saber, sem entender o teor, o fundamento dessa sentença que ele nasce condenado por ela. Na verdade, o homem que não sabe por que a razão da sentença que lhe foi decretada a morte é porque ele não crê na palavra. É o homem que não crê, e nós vamos abordar isso mais à frente. Mas o fato é que todos nós sabemos que a morte, o sofrimento, o envelhecimento, a corrupção do corpo, da alma, da mente, enfim, a corrupção, ela é decorrente do pecado, é o salário, é a paga. Nós pagamos a nossa transgressão pelo sofrimento que nos alcança e pela nossa própria vida. O salário do pecado é a morte. Mas independentemente da causa, a gente indica aí, e mesmo sem causa aparente, o sofrimento é real, intenso e quase insuportável para muitos. Mas mesmo que insuportável, mas é contínuo para todos. Ricos e pobres, idosos e crianças, solteiros e casados, ateus e religiosos, dedicados ou relapsos, cuidadosos ou relaxados, cultos ou ignorantes. Não importa a categoria que cada pessoa se enquadre, o sofrimento é a régua que nivela todos no mesmo limite. Ninguém jamais poderá levantar a sua mão, o seu braço e dizer: eu não conheço o sofrimento. Não importa, é crente, é ateu, é religioso, é indiferente, é dedicado, é relapso, é cuidadoso, é educado, é estúpido, é grosseiro, é ignorante, é culto. Enfim, não importa. O sofrimento é a régua que nivela todos. Estamos todos debaixo desse mesmo limite. E o sofrimento ainda mais chega quando está frio ou quando está quente, de noite ou de dia, durante o trabalho ou nas horas de folga, durante uma viagem ou quando estamos recolhidos em casa. O sofrimento, a gente diz aí, é atemporal. O que é isso? Não há tempo certo para ele chegar. O sofrimento pode chegar, e realmente é assim que acontece, sem prévio aviso. De repente, quando parece que está tudo bem, o sofrimento se abate sobre nós. E nós tomamos aí o texto de Jó, primeiro capítulo do livro que leva o seu nome. E nesse texto, primeiro,
a partir do verso 13 até o verso 18, só para a gente confirmar o que nós acabamos de dizer. Primeiro, olha como começa o verso 13 do capítulo 1 do livro de Jó. E sucedeu um dia. Qual dia? Um dia qualquer da vida da família de Jó. Entenderam? Como o que é ser atemporal? Num dia qualquer, sem marcar, sem data marcada, sem horário marcado, sem agendamento estipulado. E sucedeu um dia em que os filhos e as filhas, os 10 filhos de Jó, estavam reunidos em família na casa do irmão mais velho. Eles estavam lá, Jó sabia, eles estavam juntos. Mas de repente chega um mensageiro para Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. Os animais, Jó era um homem muito rico. Os animais estavam no campo, tranquilos, os seus filhos reunidos, e os animais no campo. Normal, tudo tranquilo. E eis que deram sobre ele os sabeus. Os sabeus eram um povo que habitava um território próximo à casa de Jó, ao lugar onde Jó habitava. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Tomaram todos os seus animais. E os seus filhos foram feridos ao fio da espada, quer dizer, eles morreram todos. Os sabeus não só roubaram os seus animais, mas mataram todos os seus filhos. E eu vim aqui para trazer a notícia, eu escapei. E quando esse estava falando com Jó, veio um outro e ainda diz: olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Então as ovelhas estavam certamente no curral, próximo ali da casa. E se não bastasse que os sabeus mataram seus filhos, mas ainda a casa pegou fogo e queimou todos os seus filhos que estavam ali dentro. E ainda as ovelhas que estavam presas no curral, todas elas foram mortas pelo incêndio. E ainda esse mensageiro estava falando, e veio outro e disse: olha, vieram os caldeus, outro povo, apareceram não sei de onde, eles vieram em 3 bandos, e deram sobre os camelos, que eram animais de trabalho, e roubaram, pilharam, destruíram tudo. E quando esse ainda estava falando, ainda chegou outro dizendo: olha, estando os seus filhos lá reunidos na casa do seu filho mais velho, um grande vento sobreveio da além do deserto e deu sobre a casa, e ela caiu sobre todos. E foi uma coisa horrível, enfim. Aí vai dizendo para Jó o que aconteceu. Veja só, num dado dia, num dado momento, em que parecia tudo calmo, tudo sob controle, tudo tranquilo, o sofrimento chegou, e a gente conhece o livro de Jó. Aliás, Jó acabou se tornando uma referência de homem da paciência e do sofrimento, porque o sofrimento nos alcança a todos. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que nossos sofrimentos podem ser agrupados em 2 blocos, como a gente já disse de alguma maneira na introdução da nossa fala. Os 2 blocos seriam um bloco dos sofrimentos que nos sobrevêm igualmente a todos, crentes em Cristo ou não. O sofrimento. Os crentes estão sujeitos a ser assaltados, a ser atingidos por homens maus, atingidos por uma tempestade, enfim, sofrer um acidente, etc. Igualmente, ninguém, por ser crente, por ser justo diante de Deus, está isento dessas coisas. E também aquele sofrimento que nos sobrevém em razão da nossa opção por servir a Deus. Portanto,
pelo exercício da nossa fé. Irmãos, a experiência com o sofrimento, ela não se restringe às pessoas com as quais convivemos ou que estão próximas de nós. Há muitas pessoas que sofrem, qualquer que seja o lugar onde elas se encontram e qualquer que seja a sua condição social e etc. Mas o sofrimento que atinge as pessoas, destacamos aqui as pessoas pela sua fé. A gente vai ver pontualmente, num outro momento, que isso tem tudo a ver com a palavra que o Senhor Jesus nos deixou. Há algum tipo de sofrimento que aqueles que não servem a Deus não sentem, mas que sentem apenas aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que sofrem com Cristo, que traz no seu corpo as marcas de Cristo, no dizer do apóstolo. Mas enquanto o sofrimento, de um modo geral, ele atinge a todos. A literatura está repleta de histórias de pessoas. E nós dissemos que o sofrimento atinge aos nossos, aos de perto e aos de longe. Aqueles que nós vivemos com elas, as pessoas, ou com eles, as pessoas, e aqueles que, os sofrimentos que atingiram pessoas em outros tempos. E a história está repleta de pessoas que passaram por vales profundos, de tristezas e sofrimentos imensos. E nós temos na Bíblia o caso de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versos 6 a 16. É um texto longo. O tempo aqui não nos permite entrar cada detalhe, mas eu sugiro que você leia o texto e pense sobre o sofrimento de Ana. Como foi o seu sofrimento? E o sofrimento é porque ela não conseguia ser mãe. E o texto abre falando da sua competidora, uma outra mulher. Naquele tempo, o marido podia ser esposo de mais do que uma esposa. E nós estamos falando de Ana e Penina. E Ana era estéril. E a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porque ela não conseguia ser mãe. Olha o termo de novo aqui. Primeiro a competidora, que já é uma posição desconfortável, viver numa casa com uma competidora. E ela excessivamente a irritava. Não bastasse irritar Ana, mas ela irritava excessivamente. E Ana não tinha o que fazer. Pense uma mulher que vai ficando amargurada. Já é amargurada porque não consegue ser mãe. Detalhes à parte a respeito dos fatos históricos que cercavam a mulher naqueles tempos, naquela cultura, quando ela não conseguia ser mãe. Mas vamos pensar, viver numa casa dessa forma. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando subia a casa do Senhor. Ele quem? O seu marido, Eucana. Ele, de ano em ano, ele ia à casa do Senhor e para cultuar ao Senhor. Os judeus tinham essa incumbência de periodicamente subirem a Jerusalém para algumas festas que, como povo de Deus, eles executavam. E eles iam lá. E quando chegava lá, Ana não comia, ela só chorava. E aí Eucana, o marido, tentava consolá-la. E por que você está chorando? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? E eles, olha, eu estou aqui, eu não sou para você melhor do que muitos filhos, 10 talvez. Mas não, o marido não tem papel de filho. E ela sofria não porque não tivesse um marido, ela sofria porque não tinha filhos. E aí Ana se levanta, numa determinada data, quando eles estavam lá em Siló,
e ela vai lá para frente e ela se ajoelha junto a um pilar com amargura de alma. Ela chorou e orou abundantemente. E ela fez um voto: se o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva, minha aflição, e de mim te lembrares, e eu de mim, como serva tua, o Senhor não te esqueceres, mas a mim o Senhor me der um filho varão, um homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor todos os dias da minha vida, e ele será nazireu de Deus. Olha só, o Senhor está agora para julgar a minha causa. E ela foi abordada, não bastasse a sua angústia de alma, ela foi abordada pelo sacerdote que estava numa posição, sentado do lado, e ele teve Ana por embriagada, porque ela só orava mexendo os lábios, ela não dizia a palavra em voz alta. Mas o sofrimento de Ana, eu não consigo imaginar quanto aquela mulher sofreu. Mas em resposta ao seu pedido, ao seu voto, à sua oração, ela acabou sendo mãe de Samuel e depois de 5 filhos, não é? Muito bem, mas o fato é que, veja só um detalhe interessante, ela fez um voto ao Senhor e ela deu para o Senhor o que ela ainda não tinha. É uma coisa interessante. Quando o sofrimento chegar na nossa vida, vamos colocar ao Senhor, diante do Senhor, a nossa gratidão. Senhor, eu não tenho, mas quando eu tiver, eu vou trazer perante o Senhor aquilo que o Senhor me der. Quanta coisa isso nos faz lembrar, não é? Senhor, eu ainda não tenho saúde, mas quando o Senhor me der, eu vou dedicar a minha vida a te servir. Senhor, eu não tenho, mas quando o Senhor me der, eu vou dedicar a socorrer os necessitados. Senhor, eu ainda não tenho, eu não sei ler, não tenho recursos financeiros, não sei escrever, mas quando o Senhor me der a graça do saber ler e recursos financeiros, eu vou fazer com que outras pessoas alcancem o mesmo que eu alcancei. Doar ao Senhor aquilo que nós ainda não temos. Eu ainda estou sofrendo no luto, na convalescença, mas a minha vida te pertence. Eu não tenho liberdade porque estou preso a uma cama, estou preso a uma cadeira de rodas, estou preso a uma dor profunda na alma, mas a minha vida te pertence. Doar-se ao Senhor. Ana fez isso. Na sequência 1, a gente vai lembrar que entre as reações manifestadas por pessoas quando o assunto é sofrimento, fica bem patente a ideia de que o sofrimento é algo injusto. As pessoas pensam assim. Alguns, mesmo daqueles que creem, às vezes se pegam a se perguntar: por quê? Principalmente quando o atingido por um sofrimento, uma doença, uma limitação, seja uma criança que conceitualmente nós temos como inocente. Ou alguma pessoa humilde que aparentemente não deu causa para ser atingida por tanta dor. Por vezes temos nos deparado com pessoas assim, crentes ou não, envolvida em intenso sofrimento. E quando a gente se depara com isso, na nossa mente nós reclamamos: ah, Senhor, não, essa pessoa não merecia isso. Não é justo para ela sofrer tanto. E pior, o sofrimento chega a tornar-se um perigoso motivo para o enfraquecimento da nossa fé. Não é? Quantos daqueles que têm fé em Deus, quando o sofrimento chega, quando ela se depara com um quadro horrível de sofrimento, de limitação, de dor, de escassez, de falta, a gente pergunta: cadê Deus? Quantas pessoas falam isso? Outras vezes: por que, Senhor? Sem se lembrar de que lá atrás
como resultado da desobediência dos nossos pais, Deus havia sentenciado: o mundo vai ser medonho para você. O mundo vai ser triste, com dor você vai comer o pão do seu dia a dia. O poeta, no Salmo 59, o verso 16, ele vai dizer assim: mesmo diante do sofrimento, por mais intenso que ele seja, diz assim: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e a proteção no dia da minha angústia. Eu vou cantar ao Senhor, porque na minha angústia o Senhor foi a minha proteção, o meu lugar de refúgio. Deve ser assim a nossa visão, deve ser essa a nossa visão. Um outro aspecto, na reflexão 2, a gente vai pensar relacionado às nossas reações diante do sofrimento nosso ou do sofrimento alheio, é nossa postura, de certa forma, paradoxal. Então, assim, nós aceitamos até com certa naturalidade a morte do filho de Davi, com Batseba. A gente sabe que quando Davi fez aquele ato horrível contra o seu comandante de exército, e para lhe tomar a esposa Batseba ficou grávida e teve um filho, e esse filho morreu. E está lá no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Davi ficou intensamente constrangido com a doença da criança, e depois a criança morreu, e a gente fica pensando, filho da transgressão, não é? Filho da transgressão. Talvez essa é uma panágio, isso constitua até uma explicação, alguma coisa que nos traz conforto. Paralelo a isso, no sentido da vida real nossa, se uma pessoa morre em um acidente porque estava bêbada, a gente já fica pensando, tá vendo? Quem mandou beber? E por aí vai. Às vezes a gente até aceita isso. Mas nós não reagimos da mesma forma diante do sofrimento de pessoas que aparentemente não deu causa àquilo. É o caso de Jó. Ele perdeu seus 10 filhos em um único incidente, no mesmo dia. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo que tinha. E não é só o caso de perder. Os seus animais foram roubados, pilhados, queimados, abatidos, os filhos mortos. E nós, em situações assim, às vezes a gente até fica um pouco mais confortável. Afinal de contas, ou menos intrigado, né? Afinal de contas, morreu porque deu causa. Mas a verdade é que isso não explica o sofrimento. Sofrimento é sofrimento. E nós buscamos uma evasiva, alguma coisa para nos trazer consolo diante do sofrimento. Repito, um filho morto por um ato que foi gerado num ato de estupro, de violência, talvez até entendemos, foi castigo, né? Tá certo. Mas ficamos inconformados com o sofrimento quando o fato acontece com pessoas que aparentemente não deu causa. A verdade é que o sofrimento não importa a causa. Não importa se foi dado causa. É muito dolorido conviver com o sofrimento. Seja com quem deu causa a ele, aparentemente para nós, seja com aqueles que aparentemente para nós não deu causa a tanto sofrimento. Ao que parece, na sequência 2 a gente vai dizer, o sofrimento humano pode ser proporcional à sua rede de contatos. Nós sofremos tanto quanto é a nossa rede de contato. Quem convive com poucas pessoas
convive com pouco sofrimento alheio. Mas quanto maior o número de pessoas com quem se convive, também maior será o contato e vivência com o sofrimento. Isso porque não sofremos somente por causas íntimas nossas. As angústias alheias também nos afetam. E falando do nosso tempo, as redes sociais aumentaram a quantidade de pessoas de nossos relacionamentos. E diante disso, e considerando o grande número de pessoas sofrendo com doenças da mente, e que basicamente o propósito das redes é colocar as pessoas juntas, unir as pessoas, nós acabamos nos conectando umas às outras e sofremos juntas. Quantas informações nós temos hoje que nossos pais não tiveram? Quantas vezes nós nos envolvemos em sofrimento porque nós nos envolvemos com pessoas fora do nosso convívio? Elas estão distantes, mas as redes cooperam porque trazem informações de pessoas que estão sofrendo tão distante, tão longe de nós. Salomão escreveu talvez alguma coisa que pode nos ajudar a entender certas coisas. E diz assim: o companheiro dos tolos será afligido, e o companheiro dos sábios será sábio. É preciso que nós busquemos nos envolver com as pessoas que têm sempre nos seus lábios uma mensagem de esperança, uma mensagem voltada para a realidade da vida. É sábio ouvir pessoas, sim, quanto mais pudermos ouvir, é sábio ouvir pessoas que nos dão palavras de esperança, que nos dão palavras de consolo, de conforto, que diz que Deus é um Pai de misericórdia e que o sofrimento é causa nossa e que Deus, o Pai das misericórdias, nos prepara a restauração para nós deixarmos de viver uma vida de sofrimento. Mas é tolice nos envolver com pessoas que amaldiçoam Deus, zombam de Deus, zombam da palavra do Senhor, zombam daqueles que têm esperança em Deus. E quanto mais nós nos envolvemos com essas pessoas nécias e damos ouvidos a pessoas que zombam de Deus, maior será o nosso sofrimento. É melhor andar com as pessoas sábias. E as pessoas sábias são aquelas pessoas que têm Deus como referência da sua vida e a certeza de que o seu sofrimento não vem da parte de Deus, mas é fruto da sua própria natureza, porque nós somos humanos e os nossos pais transgrediram e a transgressão nos atinge na forma de sofrimento. E é bom ter esperança. A palavra vai dizer: é bom ter esperança e aguardar em silêncio o socorro de Deus. E as redes sociais, vamos pensar nisso, vamos usar as redes para levar uma palavra de esperança e para ouvir palavras de esperança, para fortalecer o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa coragem, e não ficarmos detidos em fatos que colocam em xeque, em dúvida, a nossa própria fé, a misericórdia de Deus. Pessoas que zombam de Deus e da sua palavra e daqueles que o servem. E para concluir, na reflexão 3, vamos pensar que nenhuma geração anterior à nossa teve contato tão profundo com o conhecimento nas variadas áreas da vida e da ciência. Também jamais ocorreram tantos transtornos antes, exatamente porque a nossa vida, se nós vivermos com pessoas, nos envolvemos com pessoas ligadas à palavra de Deus, é uma forma não de fugir do sofrimento, mas de encontrar consolo da parte de Deus, mesmo que no sofrimento. Quando Moisés, falando aos filhos de Israel, inspirado por Deus, orientado por Deus, capítulo 23 do livro do Êxodo, Moisés indica para aqueles nossos irmãos: não admitirás falso rumor e não porás a tua mão
com o ímpio para seres testemunha falsa. Os ímpios não nos aliviam o sofrimento em nada, pelo contrário, impõe maior sofrimento. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não é porque todos fazem, você vai fazer também. Não é porque todos sofrem, você vai sofrer também. Não é porque todos questionam Deus que você vai questionar também. Não é porque todos zombam de Deus, você vai zombar também. Nem numa demanda falarás, tomando por parte com o maior número para torcer o direito. Não vai pela multidão. E ao pobre, você não vai favorecer na sua demanda. Não é porque ele é pobre, você vai favorecê-lo. Irmãos, o sofrimento tem causa, tem nome, tem fonte. O sofrimento tem a sua raiz. É claro, Êxodo capítulo 23 está falando, Moisés está falando em relação à convivência entre as pessoas, mas em relação ao sofrimento, nós devemos também, já que temos contato com um grande número de pessoas, vamos pensar, vamos nos unir àqueles que pregam a justiça, que vivem o que é correto, ainda que em dor e sofrimento. E para finalizar, diante de nós está o desafio: conviver e se envolver, mas sem nos contaminar. Provérbios capítulo 26 e o verso 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas suas orelhas. Nos envolver com o que é errado apenas porque a maioria se envolve, o que é se envolver com o sofrimento, porque a maioria diz que o sofrimento é uma injustiça, que ninguém deve passar por isso, etc., é como pegar um cão pelas orelhas. Certamente vai ser atingido, não é? Que Deus possa nos abençoar e nos fazer entender que o sofrimento que nós passamos por ele vem das nossas próprias transgressões, do nosso próprio pecado, e que diante dele, do sofrimento nosso ou do alheio, nós devemos pedir sempre a misericórdia de Deus e agradecê-lo, porque apesar de tudo, ele nos deu a entender por que sofremos, mas que um dia o sofrimento terá fim. Deus nos abençoe e nos dê alívio no nosso sofrimento. Amém.